Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo financiamento e autonomia do Judiciário. Nosso entrevistado é o presidente da Amages, juiz Nelson Messias de Moraes, que no próximo mês de janeiro encerra sua gestão de 3 anos frente à entidade. No primeiro bloco e segundo, ele fez um balanço de sua gestão. Doutor Nelson, além das pressões sobre a independência do Judiciário e dos magistrados, um desafio grande também se abre cada vez mais para o Judiciário e os magistrados, que é a questão do financiamento da Justiça. Como superar esse problema? Quais são as propostas que o senhor tem para isso? Esse é um problema grave e que nós temos que enfrentá-lo da agora para frente sem medo de expor as nossas ideias. O Judiciário precisa aprender a fazer um planejamento estratégico e a longo prazo para que não tenhamos solução de continuidade, porque os mandatos são pequenos, são de apenas 2 anos, e é necessário que haja, portanto, um planejamento mais a longo prazo para que não tenhamos solução de continuidade naqueles projetos que são colocados em prática numa determinada gestão. Mas o que nós vivenciamos hoje no Judiciário de mais grave é a falta de recursos. A demanda no Judiciário ela cresceu muito e tem crescido a cada dia. Isso é a prova cabal de que a sociedade acredita no Poder Judiciário e nós precisamos nos aparelhar melhor para receber essas demandas. Hoje nós temos direito a apenas 6% do orçamento do Estado, enquanto a Justiça cresceu além disto, o Judiciário, e não temos onde buscar recursos. Então precisamos encontrar alternativas. Uma delas é mudar a lei que estabelece apenas 6% do orçamento do Estado para os tribunais. Precisamos aumentar um pouco esse percentual. Mas existem limites orçamentários, lei de responsabilidade fiscal, como é que... Nós precisamos ter coragem também de mudar a lei de responsabilidade fiscal, mesmo porque o Judiciário, ele administra a sua justiça, ele constrói também os seus prédios, ele que mantém a máquina funcionando e o seu crescimento ele é o inverso do que deveria ser o crescimento do orçamento. Portanto, é necessário que a União, que arrecada nos municípios e nos estados, tenha um braço dentro da Justiça Estadual no seu financiamento, porque a União arrecada muito, os estados arrecadam pouco e a Justiça é um dever também da União. E, além disso, as justiças estaduais, elas cumprem jurisdição federal em muitas comarcas do Estado e não tem nenhuma contrapartida para isto. E mesmo que haja varas instaladas em muitas cidades do Estado, a Justiça Federal não conseguirá atender todo o território estadual. Seria um crescimento que não daria o retorno necessário à Justiça Federal. Não só no julgamento de processo, mas cumprimento de cartas precatórias, que demanda também trabalho do juiz. Portanto, é necessário que nós falemos de forma clara, objetiva, uma linguagem só. A União precisa participar do financiamento das justiças estaduais. Como é que seria isso? Assim como seria a criação participa de um fundo de participação, como tem nos municípios, dos estados? Seria algo assim? Exatamente. Se os estados e os municípios têm um fundo de participação, seria necessário que os judiciários estaduais também teriam este fundo, porque o judiciário também contribui na arrecadação na medida em que julga os executivos fiscais, em que julgam matérias de interesse do Estado e da União. E o Estado não tem nenhuma contrapartida nessa arrecadação. É claro, aliás, é claro que o Judiciário não é órgão arrecadador, mas um Judiciário mais eficiente, mais célere, ele contribui para a melhoria da arrecadação dos municípios, dos estados e da União. O senhor estava falando há pouco, eu acabei interrompendo o senhor, sobre o repasse do Estado, os 6% para o Judiciário. Ele é automático? Como é que funciona isso? Ele não é automático. Não é preciso que o Judiciário vá até o Poder Executivo buscar esses recursos.
nós precisamos alterar esse mecanismo e fazer como já existe no Rio de Janeiro, que, aliás, é o único estado da federação que cumpre fielmente a nossa Constituição cidadã, a Constituição de 88, que trouxe independência para o Poder Judiciário. No aspecto orçamentário e financeiro, apenas o Rio de Janeiro implementou essa independência absoluta. Minas Gerais e os outros estados da federação ainda não. Portanto, é necessário que a arrecadação destinada ou seja, o percentual destinado aos tribunais estaduais, eles sejam repassados automaticamente para os cofres dos tribunais. Isso depende da criação de um dispositivo legal que ainda não existe. Precisamos de um dispositivo legal em âmbito estadual para sacramentar o que está previsto na Constituição Federal. Doutor Nelson, por outro lado, uma pesquisa recente do INESC informou que o Judiciário é o poder menos transparente na aplicação dos recursos e nas suas decisões. Como é que o senhor acha que deve ser superado isso, o senhor que vem de uma gestão compartilhada, participativa e democrática aqui na Mages? Aos olhos do cidadão, ele nunca verá essa transparência, mas aos nossos olhos, que estamos dentro do poder, seria possível ver de forma mais nítida essa transparência, fazendo com que os juízes de primeiro grau, os servidores, participassem da elaboração do orçamento do tribunal, assim como já existe o orçamento participativo em diversos municípios. O juiz que está lá na ponta, ele conhece melhor a sua realidade local. Portanto, ele poderá dar uma contribuição fundamental ao tribunal para que ele pratique um orçamento que possa atender de forma adequada aquela comarca. E o Poder Judiciário não tem verba para publicidade, não tem como sair contando o que faz. Por isso, talvez, essa transparência não é vista aos olhos do cidadão. Mas o Judiciário presta contas, assim como qualquer outro poder, a Assembleia Legislativa é que aprova, e essa análise das prestações de contas é feita por um órgão auxiliar do Poder Legislativo, que é o Tribunal de Contas. Muito bem, eu conversei aqui com o presidente da Mages, juiz Nelson Messias de Moraes, que está encerrando em janeiro a sua gestão de 3 anos frente à entidade. Nós falamos aqui sobre financiamento, autonomia e gestão do judiciário e ele ainda fez um balanço de sua vitoriosa gestão. Doutor Nelson, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui e parabéns pela gestão. Eu a quem agradeço e gostaria aqui de agradecer a todos os magistrados do meu estado e do país com quem eu tive a oportunidade de conviver nesses 3 anos e dizer que encerra-se apenas a nossa gestão. Os nossos sonhos, a nossa luta, esses continuam. Muito bem. Bom, nós vamos ficar por aqui. Se você quiser participar do programa, escreva para o pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.